Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia de cumprir aí as dívidas e pagar as dívidas que eu tô com vocês. Vamos falar de varejo. Vamos falar de BCBR também, entender essa dinâmica da economia que está já sendo afetada em alguns aspectos pela taxa de juros, mas que ainda mostra alguns fôlegos residuais em relação à atividade econômica. Vamos falar também de um ano de mandato de Trump, porque depois de um ano de governo, agora ele veio com essa nova história de anexar, comprar a Groenlândia, também falou postou figurinhas ali, imagens conquistando o Canadá, e isso já deixou aí bastante desconforto. Então a gente vai falar sobre esse primeiro ano, quase como um balanço do que aconteceu, porque foi um ano muito intenso se a gente pensar em relação ao governo Trump e todas as reviravoltas e mudanças, vai e voltas que já aconteceram nesse mandato. Além disso, vamos falar do fechamento e responder às dúvidas que chegaram para a gente, mais calma, que isso é assunto para daqui a pouquinho. Já vamos passar pela nossa agenda, que já adianto, está bastante esvaziada, não é uma agenda cheia de indicadores, inclusive ela acaba bem cedo, então uma agenda que não traz muitas novidades e deve ser que nem ontem, uma agenda que não traz muitos condutores, que deixa o mercado mais suscetível, vulnerável e dependente de outras notícias, de outros aspectos políticos, geopolíticos, internacionais. Então vamos ver o que já saiu aqui na nossa agenda, porque às 4 horas toda vez, né? Às 4 horas da manhã na Alemanha saiu o PPI de dezembro. Toda vez eu vou falar Alemanha e falo 4 horas da Alemanha, misturo manhã com a Alemanha. Então aqui trava a língua logo no primeiro horário da agenda, às 6h45 no Reino Unido. Quem falou foi o Andrew Bailey, ele é vice-presidente do Banco da Inglaterra, na verdade, presidente da Inglaterra, e o vice-presidente da Inglaterra, o Dave Hemsley, participaram ali do Comitê de Tesouro Britânico. Aqui também meio segundo plano, não deve ter muito barulho nessas falas. Às 7 horas da manhã na Alemanha, agora falei direitinho, índice de expectativas econômicas de janeiro já foram divulgadas. E às 8 horas aqui a gente tem FGV divulgando IPCS, capitais da segunda quadricemana. Bastante também segundo plano, não deve ser um dado que vai fazer muito barulho, não deve ser um dado que vai conduzir mercado, até porque a gente está falando de um IPC, um índice de preço ao consumidor semanal das capitais. Não é nem o semanal Brasil. Então um dado aí de menor relevância na agenda. Na Bélgica tem reunião do Ecofin e além disso tem o Fórum Econômico Mundial de Davos, que a gente tem já começando desde ontem na agenda, mas que deve entrar bastante no radar amanhã, porque quem fala amanhã é o Donald Trump, que é assunto para daqui a pouco, e muita atenção voltada para essa fala de Donald Trump no Fórum Econômico Mundial. Está todo mundo esperando para ver se ele vai falar alguma coisa em relação à política fiscal, em relação à política econômica dos Estados Unidos e até outras esferas. É uma fala bastante aguardada, principalmente nesse momento de tensão envolvendo os Estados Unidos, envolvendo o seu governo e todos os outros países, né? Todos os países até de forma geral, porque agora Donald Trump comprou briga com a União Europeia, comprou briga, já tinha comprado briga com outros países, se a gente pensar, né, nas tarifas, jogou as tarifas lá em cima para a Índia, por conta do óleo russo, vem atacando o próprio Banco Central. Então é um governo de ataques, é um governo de ameaças, mas eu também não vou entrar muito nesse assunto, porque senão eu vou adiantar o nosso assunto daqui a pouco de um ano de governo Trump. Vamos já falar do fechamento, porque também foi um fechamento bastante devagar. Foi um dia muito moroso ontem na Bolsa. Para quem lembra, para quem assistiu o Mercado de Investimentos ontem, deve lembrar disso, mas para quem não assistiu, vou deixar todo mundo na mesma página.
Ontem teve feriado nos Estados Unidos, feriado de Martin Luther King, e os mercados ficaram fechados por lá, tanto o mercado de ações quanto o mercado de tesouro, o mercado das treasuries. Então foi um dia que não teve a negociação nos mercados nova-iorquinos, e isso deixa o resto do mundo sem algumas referências, como por exemplo as referências para o dólar. Então o Brasil e os outros países acabaram, né, tendo as suas movimentações, o seu dia sem essa referência de Nova York. E quando a gente não tem o mercado do país norte-americano funcionando, a liquidez também fica mais enxuta. A gente tem menor volume de negociações, sem contar na falta de indicadores, porque ontem foi um dia de poucos indicadores. Não só pela ausência de indicadores dos Estados Unidos por conta do feriado, mas também porque aqui não saiu muita coisa. Quando a gente pensa na nossa agenda de ontem, o que vem à cabeça? O relatório Focus e o relatório, a balança comercial semanal. Então não foi um dia de grandes condutores. E o que acabou ficando no radar, o que acabou tomando protagonismo e até uma maior participação na negociação foi justamente o que já estava rondando, o que já tinha sido discutido, que é essa tentativa de compra, de anexação da Groenlândia por parte de Donald Trump. Então isso ficou pairando no ar, isso ficou bastante no radar e acabou mexendo com os ânimos dos investidores dos mercados que estavam abertos. Inclusive lá na Europa, justamente por ter ali essa tensão acirrada, não só pelas tarifas, porque para quem assistiu e para quem não assistiu já vou trazer aqui, Donald Trump ameaçou tarifas para quem não apoiar a compra da Groenlândia por parte dos Estados Unidos. Hoje a Groenlândia é um território semi-autônomo que pertence, de certa forma, à Dinamarca. E quem não apoiar, né, quem se opuser de alguma forma a essa compra, vai sofrer tarifas e possíveis sanções vindas dos Estados Unidos. Tarifas que num primeiro momento podem ser ali de 10% de sobretarifa, mas pode chegar até 25% no meio do ano. Então Donald Trump está usando mais uma vez o braço econômico e de comércio internacional para pressionar os países a apoiarem as suas atitudes de garoto mimado. E isso fica cada vez mais evidente. Não foi a primeira vez que ele fez isso, não foi a segunda nem a terceira. Eu poderia contar quantas vezes, já podíamos entrar até no balanço, né? Porque a gente pode contar quantas vezes ele já não fez isso ao longo do seu primeiro ano de mandato. E não foi diferente dessa vez. Ele subiu o tom, colocou ali essa negociação em jogo e começou a pressionar os países europeus a apoiarem a sua atitude. Quem não apoiar vai ser sobretaxado. E no caso de relação comercial, Estados Unidos e Europa, você tem até uma dependência grande de exportação de produtos europeus para os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um destino importante dos produtos europeus. Até por isso o comércio, né, aquele acordo de comércio do Mercosul com a União Europeia é tão importante, porque tira um pouco desse peso, ou tenta tirar um pouco desse peso de dependência da Europa com os Estados Unidos, porque hoje é um destino bastante importante. E traz também toda aquela questão do multilateralismo, para quem estava assistindo agora. Em detalhes, a gente conversou bastante sobre isso, eu e a Gabi, porque é um marco mais político do que econômico nesse primeiro momento, principalmente nesse contexto que a gente tem de Donald Trump e de Donald Trump usando a sua forma autoritária de governar para impor as suas vontades. E a Groenlândia vem nesse sentido e foi realmente muito mal recebida essa notícia, como deveria ser, pelo mercado financeiro ao redor do mundo. Mesmo com a ausência dos mercados em Nova York, os mercados europeus caíram bastante. Aqui no Brasil a gente ficou bem perto do 0 a 0. Foi um dia muito morno no Brasil. A Bolsa Brasileira subiu 0,03, muito perto da estabilidade. Aqui a gente está vendo a movimentação de ontem, né? Porque Nova York estava fechada, então é realmente o fechamento do dia anterior. E 5,36 foi o patamar que fechou o dólar, com também alta de 0,01. Então, um dia que todo mundo rondou a estabilidade, porque faltaram indicadores econômicos, tanto dentro do Brasil quanto fora, que pudessem puxar
essa negociação. Quem ficou ali mais em evidência dessa vez foi a Petrobras de novo, mas aqui também equilibrando um pouco a queda de outros setores, então sem muita expressividade da Petrobras para levar esse Ibovespa para uma direção única. Realmente um dia de amorno mesmo, dia moroso para as negociações, até com um volume pouco expressivo por conta do feriado lá fora. E isso mostra, né, como a gente fica vulnerável a fatores internacionais ou fatores políticos, geopolíticos, quando a gente não tem indicadores econômicos. Nessa ausência sempre tem um indicador que ganha mais relevância, justamente tentando mostrar ali algum caminho possível. Mas, no geral, todo mundo ficou em compasso de espera, meio que esperando aí as cenas dos próximos episódios para se posicionar. Num cenário conturbado de incertezas, ainda mais sem a referência lá fora, todo mundo ficou mais em espera, um pouco de realização de ganhos do que qualquer outra coisa. Então, um dia bem morno, sem muita coisa para falar, mas só queria trazer que esse ponto da Groenlândia ficou em evidência e acabou mexendo muito mais com os mercados europeus, que caíram mais de 1%. Então foi um dia bastante conturbado por lá, mas aqui esse movimento chegou bastante enfraquecido e a gente ficou muito perto do 0 a 0. Sem grandes movimentações na nossa bolsa, já vamos passar para o nosso assunto do dia, que é um autoritário. Eu ia falar em Nova York, né, porque é quase automático falar isso, mas um autoritário em Washington. Donald Trump agindo aí como quem quisesse, como quem quer, na verdade, porque ele continua querendo mandar no mundo, vem mostrando cada vez mais esses traços autoritários e de imposição e negociação desigual que a gente tem falado desde que ele ganhou a eleição. Não é surpresa para ninguém, né? Inclusive nosso departamento de memes trabalhou hoje, daqui a pouco vocês vão ver, porque essa foto que foi usada aqui de cabelos esvoaçantes lembrou propaganda de shampoo para o nosso departamento de memes, mas daqui a pouco a gente mostra para vocês. Então, notícia aqui no nosso site, com ofensiva autoritária, Trump completa 1 ano no poder e tenta impor sua ordem mundial. Uma das eleições mais consequentes da história recente abriu o período de profunda turbulência global e doméstica. E toda essa turbulência deixa muita incerteza. É o que eu sempre falo aqui. Não é de hoje que eu estou falando isso. Aliás, eu venho trazendo essa metáfora há algum tempo, inclusive metáfora essa que eu peguei emprestada do próprio Banco Central dos Estados Unidos, porque eu achei ela muito didática também. Se você está andando numa estrada e está uma baita de uma neblina e você não consegue enxergar nada à sua frente, o que você vai fazer? Você acende um farol ali que diminua, que melhore essa visibilidade na neblina, vai devagar? Ou você encosta, não toma decisão, não vai para frente nem para trás, espera essa neblina passar, ter um pouco de mais visibilidade à frente e aí sim você caminha. Os Estados Unidos estão gerando essa neblina. É mais ou menos isso que o governo Trump tem feito desde o começo, porque sempre tem esse modo de agir. Coloca uma situação primeiro desigual de negociação, levanta o tom, acaba levantando e subindo cada vez mais esse tom para fazer com que as pessoas aceitem essas condições desiguais de negociação para servir aos interesses dos Estados Unidos. Então, desde o começo a gente tem falado disso, dessa negociação desigual, dessa negociação como se fosse de cima para baixo, em um tom de desigualdade também, não só um tom elevado, mas em uma desigualdade com outros países, como se fosse uma conversa de você aceita meus termos e condições para que eu não puna mais o seu país. E isso vem escalando em uma velocidade muito rápida, afinal a gente está falando de 1 ano de governo Trump. E olha quanta coisa já aconteceu. O tarifaço foi um exemplo disso, esse tarifaço que começou com tarifas, inclusive, injustificadas em muitas das ocasiões, em muitas das situações, inclusive aqui do Brasil. O Brasil começou com uma tarifa adicional de 50%, a maior de todas elas, estou tentando me ajustar aqui na cadeira sem cair no ar,
Então, a gente começa com a tarifa de a maior tarifa entre os países, sem nenhuma justificativa plausível econômica para isso. E aí Donald Trump começa a usar suas justificativas políticas, mas que também não se sustenta. Olha aí o Donald Trump propaganda de shampoo. O departamento de memes achou os loiros radiantes aí de Donald Trump. Já pode fazer propaganda de shampoo se der tudo errado. Se você quer um cabelo loiro mais luminoso, você ativa os seus reflexos dourados. E aí a gente tem os reflexos dourados de Donald Trump esvoaçantes aí na sua foto, contrastando com o seu tom de pele laranja de bronzeamento artificial. Mas vamos voltar aqui à nossa condição desigual de negociação. Então Donald Trump começa a usar o tom político para justificar as tarifas, aqui no nosso caso de Brasil, falando que era uma ditadura da toga no Brasil, que a família Bolsonaro estava sendo perseguida, e ele sempre usa isso. Inclusive, foi atrás de bancos nos Estados Unidos, dizendo que esses bancos perseguiam pessoas cristãs. Então, Donald Trump usa normalmente as pessoas, usa as situações para se favorecer. Ele fez a mesma coisa com a Sydney Sweeney, e a gente passou um programa todo falando sobre isso. Ele usa as pessoas para suas negociações, para suas justificativas, para seus interesses. Quando essas pessoas deixam de ser interessantes e deixam de ser ali uma carta na manga para ele, ele vai descartar da mesma forma que ele usou. Fez isso com a família Bolsonaro e fez isso com tantos outros atores que a gente poderia pensar aqui nesse palco de encenação de Donald Trump nas suas justificativas. E essas justificativas, elas não se sustentam, porque no caso do Brasil, não tinha ditadura da toga, inclusive ele impõe ali a Lei Magnitsky, Alexandre de Moraes e depois a sua família, dizendo ali que era uma ditadura do judiciário na figura de Alexandre de Moraes, depois isso cai por terra. Então a gente vê que existe toda essa pressão, essa tentativa de pressionar os países e de negociar de forma desigual para conseguir o que ele quer. E o que ele quer, na verdade, não é acabar com a ditadura da toga no Brasil, não é levar a democracia para lugar nenhum. O que ele tem de interesse vai depender de país para país. No nosso caso aqui, tem uma série de interesses. O Brasil tem um território vasto e rico em terras raras. O Brasil estava ali num embate com Big Techs. Big Techs apoiaram Donald Trump. Brasil é um dos maiores, na verdade, a China é um dos maiores parceiros comerciais aqui do Brasil. E a gente faz parte dos BRICS. E os BRICS também estavam pensando em negociações ali com moedas alternativas ao dólar. Então, nessa frase aqui, já peguei uma série de justificativas mais plausíveis e que são interesses de Donald Trump, de verdade. Então, acabar, enfraquecer os BRICS, minar qualquer negociação ou tentativa de negociação fora do dólar, afinal a hegemonia do dólar é importante para a manutenção da hegemonia dos Estados Unidos, não só economicamente, mas geopolítica e politicamente de forma geral. Então, a gente tem essa tentativa de minar qualquer negociação fora do dólar. Tem toda a questão das Big Techs, dos embates com as Big Techs aqui no Brasil, sem contar as terras raras, a Amazônia. A gente pode pensar em uma série de questões geográficas, geológicas aqui do Brasil que interessam aos Estados Unidos. Então, a gente tem as justificativas plausíveis para isso, mas ele coloca uma outra coisa na frente como desculpa. A mesma coisa aconteceu com a Índia. E olha que a Índia tem algum afinamento ali, tem um pouco de afinidade ideológica com os Estados Unidos. Mesmo assim, isso não foi suficiente, porque a partir do momento que algum interesse ficou ameaçado em relação à Índia, que também participa dos BRICS, o Donald Trump colocou tarifas altíssimas à Índia, que já tinha aceitado negociar. Diferente do Brasil, que não tinha baixado a cabeça ainda e disse que ia levar adiante a sua soberania, a Índia já tinha aceitado negociar com Donald Trump. Isso também não foi suficiente. Assim que entrou a questão do óleo russo no meio do caminho, ele subiu o tom com a Índia também. E agora vem forçando essa barra, que não é gostar do Donald Trump, mas vem forçando essa barra de negociação em relação à Groenlândia. Então impõe ali as tarifas à
a Europa, a União Europeia, para que eles apoiem a compra e anexação de um território que não é dele, mas que ele tem muito interesse, seja pelo petróleo e gás subglacial, seja pela possibilidade de ter minerais raros lá também, ou pela posição estratégica que está a Groenlândia, porque quando a gente olha aquele mapa esticadão, que é o que a gente normalmente vê, não parece que é tão estratégico assim. Até porque aquele mapa distorce muita coisa. Mas quando a gente olha outros mapas, a gente vê que, por mais confusos que eles pareçam, a gente vê que a posição é estratégica, porque de certa forma está ali em cima no norte da Europa e tem também uma proximidade com o Canadá, que chega a ser alvo de Donald Trump, afinal ele fez brincadeira colocando ali Canadá como se fosse território dos Estados Unidos, bandeirinha, etc., na Groenlândia, fazendo piada com a anexação do Canadá também. E do outro lado eles já têm o Alasca, que é por onde passa o Estreito de Bering, que leva à Ásia. Então você tem ali a Groenlândia em cima do norte da Europa e também com uma certa proximidade da Rússia, e toda a questão do tráfego naval que acontece ali, e você ainda tem o Estreito de Bering do outro lado, que é perto do Alasca. Então, você tem, né, quando a gente olha o mapa plano, talvez isso não tenha tanta representação para a gente, mas se a gente pensar da forma real da coisa, né, que a gente sabe que a Terra não é plana, quando a gente pensa na forma real da coisa, a gente consegue entender essa localização estratégica. Então é um ponto estratégico pensando geograficamente, de localização, é um ponto estratégico pensando em geopolítica e é um ponto estratégico pensando em possibilidade de extração de minerais raros, de extração de petróleo e gás subglacial, e isso interessa e muito para o Donald Trump. Ah, Débora, mas pode ser que não seja para agora, porque é uma extração que pode ser dificultada. Mas ele já está de olho na possibilidade de poder extrair ali. E se puder extrair, vai ser um território muito enriquecido para o futuro, pensando na tecnologia, pensando na inteligência artificial. Então, Donald Trump não dá ponto sem nó. Isso sem contar todas as outras coisas que ele fez em um ano de mandato. Como eu falei, era tarifa fatal, porque de um dia para o outro, todo o cenário mudava. Ele fala uma coisa de manhã, muda de ideia à tarde e à noite ele tem outra opinião. E isso gera muita instabilidade para os mercados, isso gera muita instabilidade para os países, de forma geral, porque ninguém quer tomar decisão em um cenário que não se sabe o que vem pela frente. Olha o que ele fez também com a Venezuela. Ele vai, prende, sequestra, e aí tem uma série de questões jurídicas que eu não vou entrar em relação ali ao Maduro. Ele sequestra, vamos usar essa palavra aqui, embora tenha toda a discussão jurídica em cima disso, tira um presidente de um país e começa a ditar regras também para aquele país. Quase um neocolonialismo ali com os Estados Unidos, naquela coisa de vai comprar só de mim, coisas que a gente não via há muito tempo, e agora ele vai para o ataque e afronta a Groenlândia. Qual vai ser o próximo país que ele vai afrontar? Qual vai ser o próximo país que ele vai acabar ameaçando? Porque tudo do Donald Trump é em tom de ameaça. O próximo alvo dele é o Canadá, como ele vem brincando. E como isso vai escalar? Porque ele começa com uma brincadeira, com um tom ali de ameaça, inclusive o secretário dos Estados Unidos falou ontem que é para levar a sério o que ele fala, porque é literal. Então isso gera preocupação, não só em relação à Groenlândia, mas qual vai ser o próximo alvo de Donald Trump? Qual que é o limite dessa conquista que ele quer realizar, que ele quer executar? Quais são os próximos países de interesse que ele pode ter? E se for o seu país num próximo momento? Então, a gente tem que ficar muito atento, porque ele começa com um tom ali de brincadeira, vai realmente e executa a coisa, ou tenta executar, e quem não aceita, ele começa sancionando economicamente com tarifas, mas isso não impede que o próximo passo seja bélico e militar. Isso vem numa toada de tentativa de demonstração de poder. Donald Trump vem tentando demonstrar poder, não só econômico, para tentar manter essa hegemonia estadunidense e também do dólar, mas dando recados diretos a outros países, como a China, como a Rússia. Então, Donald Trump tem esse modo de operar
e ele vem utilizando isso durante o seu primeiro mandato. E a gente poderia citar vários exemplos e o mercado de investimento teria 3 horas se eu fosse analisar cada uma das ações de Donald Trump. Mas aqui eu estou fazendo um resumo para mostrar essa escalada e a velocidade dessa escalada e dessa subida de tom, porque isso precisa ter limite. Qual é o limite? Quando as pessoas vão começar a questionar de fato o que ele está fazendo e colocar um limite no garoto mimado laranja de cachinho, né? Nem cachinhos, né? De cabelos esvoaçantes dourados aí. Então a gente precisa pensar sobre isso porque a gente está falando de geopolítica, a gente está falando de interesses e nesse caso Donald Trump só está preocupado em defender os seus próprios interesses. Eu falei que eu ia cumprir minhas dívidas hoje, mas elas vão ficar para amanhã, porque agora a gente tem um momento muito especial e eu quero convidar vocês a também perguntarem as suas dúvidas, trazerem as suas dúvidas para o mercado de investimentos, porque hoje a gente tem a dúvida de uma pessoa mais que especial e que vocês conhecem e eu vou responder ela rapidinho, vou tentar ser o mais breve possível. Débora, como é que fica o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, para aqueles credores que compraram CDBs do Banco Master? A gente tem falado diariamente aqui do escândalo, da fraude do Banco Master. Como que essas pessoas podem solicitar? Quando que elas devem começar a receber? Essa pergunta da Gabi é ótima e eu vou essa semana, até o Mapa da Mina, então um pouquinho mais de uma semana, responder as dúvidas tanto dos jornalistas quanto as dúvidas de vocês. Então eu quero convidar toda a nossa audiência a deixar dúvidas no chat durante essa semana, porque a gente vai pescar essas dúvidas e eu vou responder ao longo dos programas, junto com as dúvidas dos nossos jornalistas que vocês já conhecem. É o momento do Mapa da Mina, porque a gente está cheio de dúvidas e o Mapa da Mina também vai esclarecer essas dúvidas. Mas a gente já vai começar por aqui, quase num esquenta Mapa da Mina. E a pergunta da Gabi ela é muito boa, porque o FGC, inclusive, começou a pagar, né, autorizou o pagamento no final de semana e agora vem pagando aí no prazo estipulado as dívidas, né? Vamos pensar assim, o ressarcimento do FGC para quem tinha CDB do Banco Master, para quem tinha qualquer crédito privado coberto ou depósitos, enfim, no Banco Master. O que está coberto pelo FGC é até 250 mil por CPF. Então, que tem ali os seus recursos no Banco Master. Mas o que eu queria chamar a atenção para isso são 2 pontos. Primeiro, depender do FGC é muito ruim, porque pode ter morosidade, como teve nesse caso, que o pagamento atrasou de certa forma, normalmente são 30 dias úteis, levou um pouco mais do que isso e gerou muita incerteza, justamente por todas aquelas interferências e intervenções do TCU. Então isso atrasou um pouco o processo, mas mais do que isso, e se isso fosse para frente, e se os questionamentos continuassem, e se houvesse realmente tentativa de reversão da decisão do Banco Central, esse processo ia ser mais moroso ainda, ele ia ser mais lento. Então depender do FGC não é bom, né? Não é bom contar com a garantia do FGC para você escolher o seu investimento. Então, se algum consultor, assessor, alguém do banco, gerente, enfim, vier com um papo para você de essa taxa é muito boa e você tem como garantir o FGC, toma cuidado, porque ter a garantia do FGC, tudo bem, ela existe, mas ter que contar com isso, já contando com esse seguro, não é bom. Não é legal você entrar, inclusive, nesse desgaste, porque você precisa pedir na plataforma. Existe um desgaste. Hoje ele é muito mais fácil por conta da tecnologia, mas é um desgaste também mental de você ter que ficar acompanhando ali, de ficar preocupado com o recebimento. Então, realmente não é legal. O outro ponto que eu queria trazer em relação ao FGC, em relação a toda essa situação, aos assédios que estão acontecendo agora para quem vai receber o dinheiro do Banco Master. Então os bancos, as corretoras já estão assediando os clientes para tentar pegar esse dinheiro, né? Eu até brinquei ontem, o morto nem esfriou, eles já estão tudo ali em cima para tentar pegar esse dinheiro e aplicar no banco deles. Vai saber colocando onde, né? Provavelmente onde é mais interessante para o banco. Então vão trazer como uma grande novidade, como uma grande oportunidade de ganho em um dinheiro que você acabou de ter um desgaste para receber. Então 2 pontos aqui, não contem com o FGC porque pode ter morosidade, a gente não quer
passar por isso. E o segundo ponto é cuidado com as ofertas que vêm agora para você que está recebendo dinheiro do FGC, porque o banco sabe. Ele sabe, inclusive, que vai cair naquela conta e tudo mais. E aí ele vai abordar você, ele vai assediar você, porque está todo mundo de olho nesse dinheiro que vai entrar, porque todo mundo quer essa captação. Então, tomem cuidado, inclusive, com as ofertas que vêm agora, e para vocês ficarem blindados em relação a isso e não cair em ciladas dos bancos, o Mapa da Mina está chegando aí, dia 29 de janeiro, quinta-feira, às 8 horas. Eu respondo, inclusive, hoje é terça. Tem alunos que vão ter aula comigo hoje, a gente fala muito sobre esses assuntos, como a gente foge dessas ciladas, se é cilada ou não, a gente analisa junto investimentos e tudo mais. Então, você quer ficar por dentro do que está acontecendo, conhecer o momento, o contexto, o momento econômico? iclmercado.com.br, já se inscreve, garanta a sua vaga para no dia 29 a gente estar juntinho, eu, você, o Edu, para não deixar isso acontecer daqui para frente, se você teve aí o seu dinheiro ressarcido agora pela aplicação do Banco Master. Lembrando, quando entra na FGC, acabou rendimento, hein? Rende só até o momento da liquidação. Entrou na FGC, nem rende mais. Ah, mas Débora, a taxa era muito boa. Mas aí teve toda a dor de cabeça que veio depois. Então a gente não quer ter dor de cabeça. Dito isso, vou jogar para os nossos vizinhos de cima. William De Luca e Lucas Rocha já estão prontos para receber vocês. E amanhã eu estou de volta para falar do que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso, com as nossas vidas. Espero que Donald Trump e seus cabelos esvoaçantes não tomem todo o programa para eu poder falar das questões brasileiras. Já que a agenda está esvaziada, amanhã eu conto para vocês. Um beijão e até lá, pessoal! A esquerda do Brasil realmente, em boa parte, virou uma esquerda caviar. A direita do Brasil, ela é hoje em dia muito mais jovem do que as pessoas imaginam. O ICL resolveu rodar a maior pesquisa de opinião já feita no Brasil até hoje, usando o que existe de mais moderno em tecnologia de pesquisa. E os resultados são não só surpreendentes, mas em alguns casos devastadores. O pensamento dos segmentos da população que são mais atingidos pela violência, pelas maldades do sistema, são aqueles que estão se tornando mais conservadores e que pedem mais violência. Se você quiser assistir em primeira mão esses resultados, que vão ser uma revolução na forma como as pessoas enxergam o Brasil e os brasileiros, 22 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, você vai participar desse evento gratuitamente. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.